Bom dia, graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria agradecer pelo seu like, pelas suas visualizações, por você ter visto os meus vídeos. Continue vendo os meus vídeos, dando seu like, se inscreva no meu canal, aperte o sininho para você ver mais notificações, mensagens, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Davi. Eu vim aqui trazer uma mensagem do coração de Deus para abençoar a tua vida, tua igreja, teu ministério. Vou falar sobre bem-aventurado. Nós somos bem-aventurados, somos felizes, abençoados, porque bem-aventurado é aquele que Deus escolhe. Se você é alguém que Deus escolheu, você é bem-aventurado, você é abençoado. Tenha certeza disso, esteja certo disso. Bem-aventurado quem Deus escolhe. Abra sua Bíblia no Salmos 65, versículo 4. Salmos 65, versículo 4, está escrito: Bem-aventurados são todos aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem da tua casa, do teu santo templo. Aqueles que Deus escolhe são bem-aventurados, e é Deus que traz para viver junto dele, para viver dentro da casa dele, dentro do seu santo templo, porque na casa do Senhor, na presença do Senhor, há fartura de alegria. Nós comemos do seu pão, bebemos da sua água. Em Efésios, vamos partir para Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 3 e verso 4 está escrito: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Verso 4. Porquanto Deus nos escolheu nele, Deus nos escolheu em Cristo, em Jesus Cristo, o Messias, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu em Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Deus nos predestinou para sermos de Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Bem-aventurados são aqueles que Deus chama. Isaías 51, 2. Vamos ler Isaías 51, 2. Está escrito: Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, aquela que vos deu a luz. Ele estava só quando o chamei, mas eu o abençoei e o multipliquei. Mas o Senhor o abençoou e o multiplicou. Foi Deus que chamou a Abraão. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que me chamou. Bem-aventurado é aqueles que Deus chama, que Deus escolhe. Bem-aventurado quem conhece a Jesus como Messias, como Cristo. Mateus 16, Mateus capítulo 16, versículo 16 está escrito: E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, ele disse para as multidões: Quem dizem as multidões quem sou eu? As multidões responderam: Uns dizem que tu és Elias, Jeremias ou um dos profetas. Jesus voltou-se para os seus discípulos e disse: E vocês quem dizem que eu sou? Pedro recebeu uma revelação de Deus o Pai. Deus o Pai revelou a Pedro quem era aquele homem, filho de José e de Maria. Ele era Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus olhou para ele e disse:
Bem-aventurado és tu, filho de João, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pedro foi bem-aventurado, porque conhecera Jesus. Ele era o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bem-aventurado quem conhece o Evangelho. O Evangelho de Deus, o Evangelho eterno nos alcançou, te alcançou, me alcançou. E nós somos bem-aventurados porque conhecemos o Evangelho de Deus. O Evangelho eterno, a boa nova. Evangelho significa boa nova, ou boa notícia. A boa notícia que nós recebemos de Deus foi que Jesus veio. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Jesus deixou a sua glória, o seu poder, a sua majestade, deixou o seu trono, a sua onipotência, onisciência, onipresença, e se fez humano, humilhou-se, e nos manifestou o Evangelho eterno, porque ele também pregara, ele também trouxe a mensagem dizendo: está próximo o reino de Deus, ou está entre vós o reino de Deus. Ele mesmo era o reino de Deus, ele é o rei, ele trouxe o seu reino na primeira vinda. Aleluia. Bem-aventurado quem não se escandaliza com Cristo. Mateus 11, lá em Mateus capítulo 11, verso 6 está escrito: e abençoado é aquele que não se escandaliza por minha causa, o bem-aventurado. João, ele tinha dito: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? João se escandalizou, perdeu as esperanças, começou a perder as esperanças por dizer isso. És tu aquele que haveria de vir ou devemos aguardar outro? Jesus respondeu, disse-lhes, ide e contai a João que estáis ouvindo e vendo. Em seguida Jesus curou os cegos, os mancos começaram a caminhar, os leprosos foram purificados, os surdos começaram a ouvir, os mortos foram ressuscitados. Ele disse: e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Não abandone a fé por causa de escândalos que está acontecendo hoje em dia. É necessário que venham escândalos, mas ai daquele por quem vier. É melhor que pusesse no pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado no mar, do que fazer um destes pequeninos tropeçar e cair. Olhe somente para Jesus. É necessário sim que venham escândalos, mas não abandone a sua fé no Filho de Deus. Bem-aventurado são aqueles que creem. Deus, ele distribuiu a fé para os seus escolhidos, os seus eleitos e salvos, aqueles que nasceram de Deus. Só os que nasceram de Deus têm a fé salvífica em seu coração, porque a fé não é de todos. E bem-aventurado é você que crê no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Lucas capítulo 1, versículo 45, está escrito: bem-aventurada é aquela que acreditou que o Senhor cumprirá tudo quanto lhe foi revelado. Bem-aventurada é aquela que crê que o Senhor cumprirá tudo quanto lhe foi revelado. Nós somos bem-aventurados porque cremos no Senhor. Tomé, ele foi avisado que Jesus se manifestou e não acreditou. Mas logo alguns dias depois, o Senhor se revelou novamente e disse: Tomé, não sejas incrédulo, seja crente. E Jesus disse: Tomé, toca nas minhas feridas, no meu lado. Tomé tocou e disse, exclamação: meu Deus, meu Senhor. Jesus disse: porque tu viste, tu creu. Bem-aventurados são aqueles que não me viram e creem em mim. Nós somos bem-aventurados porque nós cremos sem ver. Continue crendo no invisível, assim como Moisés creu. Ele preferiu rejeitar os tesouros do Egito e crer no invisível, naquele que ele não via,
mas cria no Deus Todo-Poderoso. Bem-aventurados aqueles cujos pecados